Olá, meus amores e amoras. Tudo bem? Hoje nós vamos aprender uma matéria diferente. Na verdade, diferente não. Hoje vocês foram promovidos para aprender um conteúdo de forma mais profunda. Hoje nós vamos falar sobre the simple past, ou passado simples. Já passamos o presente. Vocês já conseguiram muito bem entender o presente? Espero que sim. Se não, corre lá para entender direitinho o presente simples, porque daqui para frente vamos usar mais de um tempo verbal. Hoje nós falaremos do passado simples, ou também conhecido como o simple past. E nós veremos o simple past dos verbos regulares. Como assim, professor? Simple past verbos regulares. No inglês, nós temos dois tipos de verbos: os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, como o próprio nome diz, eles são verbos que seguem uma regra, que seguem um modelo, um padrão. Já os verbos irregulares, eles não têm regra nenhuma, eles apenas são conjugados de formas diferentes. Então, quando nós aprendemos inglês, é extremamente importante que, na verdade, nós decoremos os verbos irregulares no inglês. Por que, professor, os verbos regulares não são importantes? Não é que são importantes. É que, como a lista de verbos irregulares são bem menor em relação aos verbos regulares, você decorando todos os verbos irregulares, sabendo como eles são conjugados, se você tiver algum verbo que você nunca viu na tua vida e não sabe como conjugar, se você conseguir filtrar e falar, esse daqui não é irregular, que eu nunca vi na lista de verbos irregulares, ele vai ser regular, com isso você só vai precisar aplicar as regrinhas do verbo regular. Professor, você está me confundindo. Não se preocupe, eu vou mostrar para vocês as regras dos verbos regulares e do passado simples para a gente entender um pouquinho melhor. Beleza? Vamos lá? Nós usamos o passado simples, ou simple past, para falar sobre ações que começaram e terminaram, então é extremamente importante isso, em um tempo antes do tempo presente, ou seja, que já passou, já foi, algo no passado já aconteceu, acabou, morreu, não adianta mais tirar o leite derramado porque ele já derramou. Vamos ver alguns exemplos? We studied jobs and professions last week. Na verdade, não foi last week, foi antes disso, né? Mas nós estudamos trabalhos e profissões na semana passada. Já estudamos, já aprendemos, já acabou. A aula começou, a aula acabou, foi. E quando aconteceu isso? Na semana passada. Outro exemplo. I talked to my teacher yesterday. Eu conversei com meu professor ontem. Entendeu? Uma ação também já aconteceu no passado, eu já conversei. E quando foi isso? Ontem. Vamos ver como funciona aqui verbos regulares? No inglês, os verbos no passado simples podem ser regulares ou irregulares, como eu falei para vocês no começo da aula. Os verbos regulares, eles seguem três regrinhas bem simples, tá bom? Normalmente, nós adicionamos apenas o D no final do verbo, se por acaso o verbo termina com E. Por exemplo, verbo write, verbo like, verbo love, write é verbo irregular, perdão, verbo like, verbo love, e assim vai. Nós adicionamos o ED, começando no D para qualquer um. O ED se termina em E. E também o Y, se termina em Y, a gente tira o Y e adiciona o IED, ok? De novo, revisando, tá? A maioria dos verbos regulares, tá bom? Você vai colocar ED. Se ele terminar com a vogal E, você vai colocar apenas o D. Se ele terminar na consoante precedida de Y precedida de consoante, você vai tirar o Y e colocar ED. Lembra das regrinhas que a gente aprendeu para a terceira pessoa do singular no presente simples? São as mesmas. A única coisa que muda é que agora você vai colocar D, ED e IED. Enquanto no presente simples você colocava S, ES ou IRS. Então, se você lembra a regrinha do presente simples, é a mesma regrinha. Só vai mudar a letrinha do S, que é presente simples, para o D, que é passado simples. Ok? Fica a dica. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui. I experienced screen lock. Eu tive a experiência, eu experimentei, né, uma tela travada, ou seja, a tela do celular travou e eu experimentei
esse tipo de problema. Experience é o passado do verbo experience. Perceba que experience termina em E. Então, eu só precisei adicionar o D no final para conjugar o verbo no passado. E detalhe, todas as conjugações serão as mesmas. Seja para I, you, he, she, it, we, you, they. Todas elas vão ser da mesma forma. Todas, sem exceção alguma. Tava na hora de ter alguma coisa fácil nesse inglês? Não, Brasil. Próximo exemplo. We walk through the foggy streets alone. Nós caminhamos nas ruas nubladas ou cheias de neblinas sozinho. Tá vendo? Walked é o passado do verbo walk, que é caminhar. E perceba que nós adicionamos ed no final. Ok? Outro exemplo. They studied exclamation points in school yesterday. Eles estudaram pontos de exclamação na escola ontem. Studied é o passado do verbo study. E percebam que study é um verbo que termina em consoante e antes da consoante vem o D. Por isso, eu jogo fora o Y e adiciono IED. Tudo bem, meus amores? Aqui é tranquilo? Se por acaso você já bugou, para o vídeo. Começa lá o vídeo de novo do começo para você entender tudo isso. Ok? Vamos lá. Se nós quisermos falar quando que tal ação aconteceu, nós podemos usar advérbios ou expressões de tempo. Por exemplo, nós temos palavras como yesterday, yesterday morning, yesterday night, então ontem, ontem de manhã, ontem à noite. Palavras com last, que é último, então last night, ontem à noite. Last week, semana passada. Last month, mês passado. Last year, ano passado. Last Friday, na sexta passada. Last June, junho passado. Last spring, a primavera passada. Perceba que eu posso usar last com de todos os tempos possíveis e falar quando que aquela ação ocorreu, ok? Também nós podemos usar com a expressão ago. 2 days ago, 2 dias atrás. 6 weeks ago, 6 semanas atrás. 10 months ago, 10 meses atrás. 10 years ago, 10 anos atrás. A long ago, há muito tempo atrás. A long ago é uma expressão no inglês que significa há muito tempo atrás ou há muito tempo, ok? Ou também podemos usar preposições. Por exemplo, in 2007, em 2007, on June 19, June, dia 19 de junho, at 7:30, às 7:30, before ou after school, antes e depois da escola. Ou seja, in, on, at, before e after, todas são preposições que nós vimos na matéria passada. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. I studied yesterday. Eu estudei ontem. Perceba aí que meu verbo studied está conjugado no passado simples, que é o passado do verbo study. We walked at a park last week. Nós caminhamos em um parque semana passada. Perceba que o walk também está conjugado no passado simples, por isso que ficou walked. E last week é semana passada. They talked to their friends 2 days ago. Eles conversaram com seus amigos há 2 dias atrás. Vendo que o talked é o passado do verbo talk. E está conjugado no passado. E 2 days ago são 2 dias atrás. Ok, meus amores? Até aí, tudo bem? Tranquilo? De boa? Sossegado? Maravilha. Essa é a forma afirmativa dos verbos regulares no passado simples. Agora, para se fazer a forma negativa, nós teremos que prestar bastante atenção em 2 coisas. Vamos lá? Primeiro, nós precisaremos usar o verbo auxiliar did, not ou didn't, tá bom? E ele vai ficar antes do verbo principal. Essa é a primeira coisa que tem que se fazer quando for fazer a forma negativa do passado simples, tá? Então, o que você vai fazer? Colocar did not ou didn't antes do verbo principal. A segunda coisa que você vai fazer, e por sinal, preste bastante atenção, porque a maioria dos alunos erram e confundem isso. Uma vez que eu coloquei o did not ou didn't, eu já estou indicando que meu verbo está no passado.
Por isso, o meu verbo principal ele vai voltar para a conjugação dele original. Olha o exemplo aqui, ó. Então, did not é a mesma coisa que didn't. E didn't você vai usar mais em conversas. Por exemplo, I didn't like the crowds. Eu não gostava do povão, do agrupamento né, de populações. Então, eu não gostava. Percebam que, porque eu usei o didn't, o meu verbo like ficou na forma dele normal. Se fosse na forma afirmativa, eu usaria I liked. Eu botaria um D. Mas como eu usei o didn't, eu devolvo o meu verbo para a forma dele principal. É por isso que eu preciso saber qual que é a forma principal do verbo, para que se eu precisar transformar na forma negativa ou afirmativa, eu saiba como ele vai ficar ou que ele vai modificar. Ok? Outro exemplo. She didn't study for the test. Ela não estudou para a prova. Perceba que aí, de novo, study voltou para a sua forma original, que antes era studied. Por quê, professor? Porque eu usei o didn't. E o didn't está indicando que o tempo está no passado. Professor, esse didn't é a mesma coisa do don't e do doesn't no presente simples? Exatamente. Só que o do, o don't e o doesn't eu vou usar no presente simples. O didn't eu vou usar para o passado simples. E só tem o didn't, professor? Sim, só vou ter um verbo auxiliar para o passado simples para todas as conjugações. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos eles eu só vou usar o didn't, ok? Outro exemplo aí, ó. We didn't talk to our friends last week. Nós não conversamos com nossos amigos na semana passada. De novo, perceba que nosso verbo talk voltou para a forma dele original, porque senão seria talked. Por que aconteceu isso? Porque eu coloquei o didn't, que está me mostrando que o verbo está no passado simples na forma negativa. Até aqui tudo bem, meus amores? De novo, se você não entendeu essa parte do vídeo, para ele aqui, volta até onde você não entendeu e assiste de novo, porque eu quero que você entenda bastante essa matéria, porque esse assunto é muito importante. Agora, a forma interrogativa, nós vamos usar o mesmo princípio que a gente sempre usou para a forma interrogativa. Nós começaremos a sentença com did, ou seja, o did vem antes do verbo principal. Olha o exemplo aí, ó. Did you study for your English test? Você estudou para a sua prova de inglês? Perceba que, de novo, o meu verbo study ficou na forma original. Por que, professor? Ué, porque eu tenho um verbo auxiliar aí, did, que já está me mostrando que eu estou no passado. E por ser pergunta, eu vou começar a sentença com o did. E o que é extremamente importante junto com começar com did na sentença, meus amores? Exatamente. Colocar o ponto de interrogação no final da sentença. É muito importante. Então, forma interrogativa, começo com did, final da frase, ponto de interrogação. Outro exemplo. Did he talk to the teacher after the class? Ele conversou com a professora depois da aula? De novo, eu comecei a sentença com did, mostrando que está no passado, e o meu verbo principal voltou para a forma dele original. Ok, meus amores? Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Agora, nós podemos também formar frases usando perguntas, usando as palavrinhas WH. Lembra delas? When, what, where ou who. Professor, não lembro. Então vamos revisar. When significa quando. What significa que ou o que. Where significa onde ou aonde. E who significa quem. Normalmente nós vamos usar esses tipos de palavrinhas para se fazer perguntas, como por exemplo, quando foi que você nasceu? O que é isso? Aonde você vai? Quem é essa pessoa? A gente vai usar essas palavrinhas, essas expressões em perguntas. E aí o que acontece? Quando nós tivermos ela numa sentença, nós vamos começar a sentença com elas. Olha o exemplo. How did you live in the house for so many years? Como você viveu naquela casa por tantos anos? Perceba que eu comecei a minha sentença com o how, que significa o por ou como.
tá? E aí eu comecei com ela e logo em seguida eu segui o padrãozinho da forma interrogativa. Então, com did e depois assim vai. E lembre-se de novo que o live está na forma dele original. Por quê? Porque eu já usei o did indicando que está na forma interrogativa. Tudo bem, meus amores? Maravilha. Bem, por hoje é isso. Como essa é uma matéria um pouco complexa, que precisa de treino até você se acostumar de como funciona, vocês vão fazer algumas páginas. Não são muitas, mas é para treinar bastante, tá bom? Anota aí, mas não se esqueça que, além do vídeo, vai estar no post da tarefa as páginas que é para fazer os exercícios, ok? Então, vocês vão fazer para mim as páginas 50 a 52, exercícios 1 a 3, páginas 54 a 55, exercícios 1 e 2, e páginas 57 e 58, exercício 1. Ok? Se você não pegou, não tem problema que vai estar no post. Mas façam exercícios, treinem. Se vocês tiverem alguma dúvida ou não entender alguma parte da matéria, anotem que quando nós vamos corrigir a tarefa, vocês podem tirar as suas dúvidas. Combinado? Beleza? Bem, por hoje é só. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais. Bye, bye.